E agora vamos falar de quem? Do Cruzeirão Cabuloso, que vai enfrentar o Fluminense nessa quinta-feira, hein? Pelo Campeonato Brasileirão, 9h30 da noite. O serviço está na tela aqui, Sarinho, ó, no lugar mais bonito de futebol, que me desculpe outros estádios, mas o Maracanã é maravilhoso. 9h30 da noite, o ex-time do Diniz contra o atual time do Diniz. E aí? Até aqui, né, ele não venceu no comando do Cruzeiro. 2 empates, né? Eu estava falando, não estava na hora de trocar, mas trocou, não sou eu que pago a conta, né? Como a Raposa chega para essa partida complicada, Sarinha? Começa falando e sai de cima do muro, tá? Tá meio uma interrogação, né? Nesse momento. E passa muito também pela questão do Matheus Pereira, né? Que daqui a pouco a gente vai discutir se vai ser titular ou não. Mas o Cruzeiro ainda está nesse momento de tentar se adaptar ao que o Diniz quer. Então, esse momento de transição é muito difícil, né, para os jogadores entenderem o que o novo técnico quer. E passa muito também, a maioria deles defendia o antigo treinador, o Fernando Seabra. Principalmente o Matheus Pereira. Exatamente. Então, não sabemos até que ponto eles estão dispostos a entenderem e aplicarem esse novo sistema do Fernando Diniz. É um sistema que também demora mais tempo. Sim. Eu, honestamente, só espero ver o dedo do Diniz ali no time daqui a um certo tempo. Ainda não acho que hoje a gente vai enxergar isso. Penso que alguns detalhes, exemplo, a saída de bola desde a defesa até o ataque, isso eu já acreditava que seria logo de cara mesmo, logo no início, e a gente já percebe isso. Mas outras questões, como os jogadores conseguirem aplicar mesmo esse sistema, vai demandar um tempo. Depois do jogo contra o Fluminense, o Cruzeiro só volta a jogar no dia 18, Sim, contra o Bahia. Verdade. Então é uma sequência muito importante, porque o Cruzeiro não pode se afastar ali do G4 e G6, né? Ainda tem que focar, mesmo o Pedro Lourenço falando que a prioridade é sul-americana, se perder, né, tem que correr o olho aqui no Campeonato Brasileiro. E o Fluminense está no desespero também, precisa dos 3 pontos. Mano Menezes está pressionado, né? Recebeu visita especial lá das torcidas organizadas do Fluminense. É um jogo difícil, Ailton. É um jogo difícil. Eu não sei se o Cruzeiro consegue vencer fora de casa. Sara, toda hora que você fala essa frase, você já falou ela umas 3 vezes aqui no programa, eu fico com o coração partido. Você repetiu ela agora. Você falou assim, a prioridade do Cruzeiro, segundo o dono, é a Sul-Americana. Então, pra que mandou o Diniz, botou-se o Diniz, pra que mandou o Fernando Seabra embora, gente? Ele estava praticamente classificando o time. Eu fico bravo, coração dói. Agora fala pra mim aqui, ó, Yuri, problema aí que o Diniz pode ter é o Matheus Pereira. É o craque do time, né? Bem, craque não. Ele é um jogador diferenciado. Eu não considero craque, né? Craque a gente fala por exagerar mesmo, né? Que já ficou de fora da última partida por conta de um incômodo na coxa. Tem que ser preservado mesmo. Quem vai ser o substituto camisa 10 caso ele não possa jogar? Ô, Ailton, hoje, só falando um pouco sobre o jogo, hoje é o dia do Diniz dar a resposta para o torcedor do Cruzeiro. Ele conhece bem o time do Fluminense, foi campeão da Libertadores ano passado, campeão da Recopa. O Fluminense não vence há 4 jogos, tem desfalques para a partida de hoje, o Cano está fora, o Diogo Barbosa está fora. Então hoje é um dia do Diniz dar uma resposta para o torcedor do Cruzeiro. E eu concordo com a Sara. A gente vai ver esse time com a cara do Diniz mesmo após essa parada da data FIFA no jogo contra o Bahia e também contra o Lanús. E se o Matheus Pereira não jogue hoje, quem tem que jogar nesse meio de campo do Cruzeiro, na minha opinião, tem que ser o Álvaro Barreal. Não tem que insistir, pelo amor de Deus, com o Matheus Vital, porque o Matheus Vital, com todo respeito, não dá para vestir mais a camisa do Cruzeiro. Caso o Cruzeiro não tenha hoje o Matheus Pereira, nesse meio de campo tem que ser ali Álvaro Barreal, Matheus Henrique e Lucas Romero. Grande bobeira do Cano, né? Já que você falou que ele tá fora, porque tomou um cartão vermelho no banco. É muita lerdeza, foi mostrar, né, o lance pro árbitro, né? No celular. Gente, rapaz, aí realmente tá parecendo Várzea, né? Tá. Nossa, parece até sério, né? De comédia isso. Não, mas brincadeira. Olha, essa questão do Matheus Pereira, a gente até trouxe, né?
num programa nessa semana, os números do Cruzeiro Sim. sem o Matheus Pereira. Exatamente. Isso serve de Preocupante. alerta. E o Yuri traz a questão do Barreal, mas também é um jogador que não está 100%. Relatou no último jogo, né, pós o último jogo, que ainda joga com dores no tornozelo. Então, até que ponto também ele vai ser utilizado? Porque vai ser um jogo difícil, um jogo truncado, um jogo complicado. O Fluminense quer, de todas as formas, esses 3 pontos. Então, o Barreal também, desde o início, será que vai ser uma aposta do Diniz? Sendo que ele alega que está jogando com dores ainda. Talvez o Diniz tenha que colocar ali 3 volantes, pensando que o Romero e o Wallace fazem ali mais próximo a defesa e o Matheus Henrique atuando como esse criador. Talvez seja a necessidade, né? Enfim, vamos ver, porque também não tem muita peça lá na frente, né? Tem um filósofo muito importante chamado, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, o Aristóteles. Vocês já ouviram falar do Aristóteles? Então vocês vão ouvir falar muito nele aqui. Ele fala assim, ó, para não entrar em crise, chama o Flusão. Beleza? E podemos ter outra novidade no jogo contra o Fluminense nessa quinta-feira. O atacante Tevez, de 18 anos, foi relacionado para o jogo. Base, tá vindo com força, hein? O garoto marcou 21 gols, distribuiu 15 assistências em 42 partidas na temporada do Sub-20 do Cruzeiro. Merece oportunidade no profissional, Yuri? Merece, merece. O Tevez foi um grande destaque do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Sub-20, na Copa São Paulo também. Não só o Tevez, como também o Joseph, jogou muita bola nessa base do Cruzeiro, então tem que trazer, sim, os garotos para o profissional. Ela é filho do Kleber, bacana. Merece, porque hoje o Cruzeiro não tem alternativa também, né? Assim, então, não faça por bem, faça por mal, né? É a Faça grande assim. oportunidade, Sara. Exatamente. Você não tem outras... no caso, seu chefe não vai cobrar que você coloque reforços no ataque, porque não tem. Pois né? é. Os que chegaram já estão atuando. Então, é o momento de explorar. É o momento de utilizar o Tevez. Pensando ainda também que o Verón, o contrato dele é de empréstimo até o final do ano. Isso, exatamente. E simplesmente é uma quantia, né? Para ele ficar no Cruzeiro, é uma quantia fora... da realidade do futebol brasileiro. Então, certamente nem deve ficar. Eu, se eu fosse Pedrinho, não cometeria tal loucura. Então, tem que dar oportunidade para o menino, sabe? O Cruzeiro, no último jogo, sofreu porque não tinha alternativa. Os meninos do Sub-20 estavam focados na final contra o Palmeiras, né? Que infelizmente não venceram. E agora o Tevez é uma oportunidade, é uma opção para o Fernando Diniz. Por que não? Eu quero ver muito é o Kenji. Também. Eu estou muito ansioso Também. para ver esse garoto jogar, sob pressão, no time profissional. Estou ansioso para ver ele jogar. E tem que ter paciência com os garotos também, né? A gente pede a garotada da base, mas aí o cara entra numa partida, a torcida já vai. E tem que ter paciência. Eu acho que tem que ter um pouquinho de paciência com os garotos da base, que o sonho dos meninos é estar no profissional. Claro que bate o nervosismo, o primeiro jogo. Eu acho que tem que ter um pouquinho de paciência também. E outro jogador que pode voltar a receber oportunidade no Cruzeiro, até desanima falar isso, e o volante Fernando Henrique, que foi reintegrado ao grupo com a comissão de Diniz, que será observado no dia a dia, mesmo podendo jogar só no ano que vem, só em 2025, já que não está inscrito no Campeonato Brasileiro. É um bom nome, ô Sarinha, ou simplesmente vai ficar lá completando elenco, inchando elenco? Eu, sinceridade, eu não entendi isso aí. Também não, viu, Ailton? Por muito menos, gente já foi embora, jogador promissor. Eu não entendi isso. Não, e outra coisa, né? No setor que ele joga, a gente tem Romero, o Wallace, Matheus Henrique, o Japa vai voltar no ano que vem, Ramiro Lucas Silva e o Peralta. 7 opções. Pois é. 7 opções bem melhores do que o Fernando Henrique. Vimos muito pouco dele, mas também quando entrou, era melhor nem ter visto, sendo bem sincero. Porque assim, me lembro de um teve jogo expulsão. lá que ele deu uma borrachada no cara. Exatamente, lá, teve expulsão, assim, o torcedor, se bobear, nem lembra Não, do Fernando não Henrique. lembra. E assim, se eu fosse o Cruzeiro, tentaria um novo empréstimo, que foi feito até aqui, né? Até pouco tempo, foi feito um empréstimo com o Fernando Henrique, tentaria de novo, porque não vejo uma realidade para ele no Cruzeiro hoje. Posso queimar a língua, mas não vejo. Pois é, e hoje nós teremos ainda outro jogo que é válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Criciúma vai receber o Lanterna Atlético Goianiense.
virtual rebaixado, né? É. Tá aqui na tela. Criciúma, lá de Santa Catarina, pegando o Atlético Goianiense no Heriberto Rios. Estádiozinho tranquilinho, bacaninho, mas que eu já fui lá uma vez, eu gosto bastante, viu? Pois é, Goianiense já foi? Rodou, acabou? Ah, já, mas se vence, ia botar um foguinho, né? Nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Mas o Criciúma é favorito e também precisa vencer para respirar aliviado, porque nas costas está lá a zona de rebaixamento bem próxima do Criciúma, que não quer passar por isso, né? Tem outros times aí que estão em situações mais complicadas, mas se o Criciúma não consegue essa vitória hoje, pode se preocupar, porque é um jogo que abre a rodada. Então, se o Criciúma tropeça e os adversários vencem, vai acender o alerta muito preocupante lá em Santa Catarina. O time do Atlético Goianiense é o famoso carta branca do campeonato, tem que ganhar, não tem jeito? Tá fora já, né? Já tá rebaixado. O Criciúma é muito favorito contra o Atlético Goianiense. E o Fluminense conseguiu a proeza de perder para esse Atlético Goianiense. O Fluminense é adversário do Cruzeiro hoje. Então o Cruzeiro aumenta a responsabilidade ainda mais, né? Porque o Fluminense perdeu para o pior time do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense. E ele perdeu duas vezes, foram 6 pontos.